início. Então, capítulo 1, versículo 1 a 14, no livro de Atos. Vamos todos com a Bíblia aberta. Eu peço que você, mesmo assentado como está, deixe a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, mas agora feche, por favor, os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração. Eu quero pedir que você ore, fale com Deus, pedindo que Deus fale comigo nessa noite. Fale no meu coração, Senhor. Eu preciso, mais uma vez, ouvir de maneira clara a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor tem a me falar. Vamos então orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos essa noite e agradecemos porque a Tua palavra, Deus, chegou até nós. Obrigado porque nessa noite temos o prazer, ó Pai, de abrir a Bíblia, de olharmos, ó Deus, para o início da igreja do Senhor nessa terra, ó Deus. Obrigado, Pai amado, porque está diante de nós a leitura da Tua palavra e rogamos a Ti, Deus, fala aos nossos corações. Tu conheces cada realidade, Tu conheces cada necessidade, cada contexto. Tu sabes aquilo que precisamos aprender, Tu sabes aquilo que precisamos, ó Deus, para termos uma vida reta, uma vida que Te agrade, uma vida que encontra sentido, que encontra razão de ser, razão de existir no Senhor. E, ó Pai, eu quero lhe suplicar que Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações mais uma vez. Ó Deus, já temos falado através das músicas cantadas, através de tudo quanto ao Senhor proclamamos, falamos essa noite. Agora precisamos ouvir a Tua voz. Então, Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, usa-me como boca do Senhor para falar ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que hão de crer, ao coração daqueles que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Eu peço que você acompanhe com bastante atenção aquilo que haveremos de ler. Preste bem atenção. Quem escreve antes de começar as leituras, só para lembrá-los, que quem escreve esse livro de Lucas é um médico, ok? Então nós estamos lendo um texto muito bem escrito por um grande historiador e um médico, Lucas, o evangelista que o escreveu. Então olhe de novo para a Bíblia e vamos lá. Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e numa nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles os dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os dois irmãos dele. É impressionante notarmos como que
descreve essa história, esse começo. Que segurança você pode ter acerca de Jesus, do seu Evangelho? Que segurança você pode ter acerca daquilo que é a igreja de Jesus, daquilo que é o Evangelho de Deus, daquilo que é o ministério que Deus confia a todos aqueles que creem em Jesus? Que segurança nós temos? Com que base? De que forma nós podemos ter uma fé sólida, uma fé firme, segura? Eu pergunto a você, você tem segurança da sua fé? Você tem segurança do que é a igreja de Deus? Você está seguro daquilo que se constitui o propósito de Jesus para a sua vida, para a nossa vida, para esta comunidade? Queridos, quando nós paramos para indagar essas questões, está diante de nós aquilo que Lucas, de uma maneira muito dedicada, de uma maneira muito criteriosa, colocou-se a realizar. Ele passou a registrar, ele passou a documentar de uma maneira ordenada, de uma maneira bastante verdadeira, aquilo que é a igreja, aquilo que é o Evangelho, aquilo a qual Deus chamou cada um de nós. Nós iniciamos essa série de mensagens no livro de Atos para que não haja dúvida no teu coração. Você não pode ter dúvida sobre o que é a igreja de Jesus. Você não pode ter dúvida sobre o que é o Evangelho de Deus. Você não pode ter dúvida sobre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando nós pensamos em tudo isso, o livro de Atos é extremamente importante para nós, porque não é o propósito de Deus que você seja um crente, um discípulo de Jesus, uma pessoa que busca Deus com dúvidas. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos Lucas, nos 2 primeiros versículos, apresentando algo muito interessante. Olha, por favor, nos 2 primeiros versículos. Lucas, ele começa dizendo: fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Ele começa de maneira muito clara, remencionando aquilo que foi escrito antes. E nós já sabemos, já foi dito aos irmãos, que Lucas, ele endereçou o Evangelho, o terceiro Evangelho da Bíblia, é o Evangelho de Lucas. Lucas endereçou tanto o Evangelho, quanto o livro de Atos, a esse homem chamado Teófilo. E a pergunta que você pode fazer, mas quem é Teófilo? Quem é esse homem? Quem é Teófilo? O que nós sabemos e podemos afirmar com muita segurança sobre quem é Teófilo é o significado do seu nome. Teófilo, o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Olha que bacana! Aquele que ama a Deus. Certamente qualquer um de nós desejamos estar nessa mesma posição de Teófilo. Todos nós aqui, nesta noite, desejamos amar a Deus. Ainda mais quando nós sabemos que Deus é amor. Ainda mais quando nós sabemos que Deus nos amou primeiro. Antes que nós amássemos a Deus, Deus nos amou primeiro. O fato concreto é que Teófilo, o seu nome significa aquele que ama a Deus. E queridos, o que tudo indica que Teófilo, ele não é qualquer pessoa. A Bíblia, as evidências bíblicas, quando Lucas reporta a Teófilo, ele fala: ó excelentíssimo Teófilo. Ele fala isso no seu Evangelho, no capítulo 1. Ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, Lucas está direcionando a Teófilo, e Teófilo, ao que tudo indica, é um homem rico, é um homem importante, é um homem da nobreza romana. Há muitas evidências quanto a esse fato. Existe uma grande possibilidade de que Teófilo tenha sido um alto comandante no exército romano, uma pessoa da área militar de alta patente. Agora, nós não sabemos se Teófilo é um homem que já fora convertido a Jesus ou não. Não sabemos se realmente ele já é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas o fato inquestionável é que Teófilo, aquele que ama a Deus, está muito curioso, está muito desejoso de saber quem são essas pessoas que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Teófilo, ele está muito curioso de saber quem são estes que estão transtornando o mundo.
uma pessoa que tem condições, que deseja saber sobre aqueles que estão transtornando o mundo. Ele queria mais informações. E Lucas, então, ele coloca a escrever para Teófilo, e escreve de uma maneira que é confiável. Lucas não escreve de qualquer maneira. Lucas não faz uma paródia do Evangelho. Lucas não faz uma caricatura do Evangelho. Não, ele é um escritor que se esmera. Ele é um escritor que investiga. Ele é um escritor que comprova os fatos. Ele é uma pessoa que não é levada por alguém me disse que aconteceu isso, alguém me disse não. Ele vai atrás das informações. Por que isso é importante? Porque vivemos tempos, queridos, em que quantas pessoas têm sido enganadas por falsos evangelhos? Quantas pessoas têm sido enganadas, são sinceras, desejam conhecer a Deus, desejam relacionar-se com Deus, no entanto, por informações inverídicas, falsas, mentirosas, estão sendo ludibriadas, estão sendo extorquidas, e naquilo que é mais caro à vida humana, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Mas Lucas não é esse que escreve de qualquer maneira. Lucas é um médico, um historiador, um homem que diz: aquilo que eu estou escrevendo para você, ó Teófilo, é verdadeiro, foi constatado, foi verificado, não há que ter dúvidas. O que Teófilo queria saber? O que um homem tão importante queria saber? Ele queria saber o que era o Evangelho de Deus. Ele queria saber o que era aquela igreja, aquele povo diferente, aquele povo que chegou em Roma, aquele povo em que impactou outras vidas, aquele povo que causou um grande turbilício em Roma. Ele queria saber, porque ele estava vendo que homens maus, ao crerem no tal Jesus, suas vidas eram mudadas. Quando Paulo, no final de sua vida, está preso em Roma, Paulo está preso numa masmorra. Paulo ficou 2 vezes preso em Roma. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar. Mas na segunda prisão de Paulo, no final de sua vida, quando ele sofre o martírio, Paulo está numa masmorra. Paulo está sofrendo absurdamente, mas ele não fica a reclamar, mas ele aproveita todas as oportunidades, mesmo preso na masmorra, no lugar deplorável, ele testemunha da sua fé. Então muitas pessoas converteram-se a Jesus na guarda pretoriana. Meus queridos, o Evangelho, portanto, havia chegado na cidade de Roma, na capital daquele tempo, na capital do mundo, e chegou com toda a força, com todo o poder, chegou realmente assim como causou em Antioquia e em tantos outros lugares, uma revolução. E a grande questão é por que esses que se falam seguidores de Jesus, porque estes que falam de Jesus estão prontos a morrer por Jesus. Lembremos-nos que, não se esqueçam, a história nos mostra aqueles que eram mortos no Coliseu, aqueles que tinham seus braços dilacerados, aqueles que tinham suas cabeças arrancadas, aqueles que eram devorados por leões. A história mostra, a história comprova, a história secular nos mostra categoricamente pessoas consideradas loucas pelos incrédulos, pessoas que criam no Senhor Jesus. Então em Lucas capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. É importante que você entenda isso, porque você vem à igreja todo domingo, você está aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus, nós temos mostrado que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e você não pode ter dúvidas quanto a isso, você não pode ter dúvidas quanto à tua fé, você não pode ser enganado e ludibriado por pessoas, você precisa ter segurança naquilo que você crê. Porque é tradição familiar, porque é cultura familiar, porque é cultura religiosa, isso não se sustenta. Precisamos comprovar a nossa fé. E Lucas, então, olha aí aquilo que eu venho falando. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizam entre nós, transmitido pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra,
apareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo. É interessante que ele fala muitas outras narrativas. Nós temos outra narrativa, quais são elas? Nós temos a narrativa de Mateus, Marcos e João, são os 4 evangelhos, não é isso? Olha que interessante, olha o versículo 5, 3. Olha o que ele diz: apareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenha certeza da verdade das coisas em que fostes instruídos. Ele diz: narrativa em ordem, para que tenha certeza das verdades das quais foram instruídos. Teófilo, ele é um homem que tinha conhecimento, que estava vendo o que Deus estava fazendo e desejava conhecer mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos, como Teófilo, ansiar, desejar, buscar compreender melhor as Escrituras. Não podemos ser um povo que seja vagaroso, que seja inconstante no estudo da Bíblia, mas precisamos desejar, como Teófilo, realmente saber aquilo que a Bíblia diz, e sabendo aquilo que a Bíblia diz, colocarmos em prática a nossa vida. Teófilo, ele tinha sede da palavra de Deus. Por isso que ele, ao que tudo indica, patrocinou, investiu, deu condições para que esse médico se debruçasse nas diversas histórias e verificasse cada fato e pusesse isso de uma maneira correta, de uma maneira ordenada, de uma maneira fidedigna quanto aquilo que Jesus fez, realizou. Então, irmãos, o que nós temos diante de nós é que a possibilidade de que esse livro de Atos tenha sido escrito no ano 62. Que ano nós estamos? 2016. Ao que tudo indica, em torno do ano 62, Lucas escreveu o livro de Atos. Então, o que você precisa ter certeza, o que você precisa ter segurança, é que o que nós iniciamos no livro passado e tudo que está nas suas mãos na Bíblia não é qualquer coisa, mas é sim a certeza de que é um relato fidedigno, histórico, é um relato verdadeiro do início da igreja, que saiu de Jerusalém e revolucionou o mundo. Meus irmãos, o sonho que Deus tem colocado no coração da primeira igreja batista em Pompeia é de fato vivermos a verdade do Evangelho de Deus, esse Evangelho que causa impacto, esse Evangelho que transforma. Qual é a visão de Deus para a nossa igreja desde o ano 2009? Qual a visão que Deus colocou? Uma igreja o sonho que Deus colocou, a visão de Deus para a nossa igreja é de verdade sermos uma igreja família, família de Deus, povo de Deus, de famílias transformadas em Cristo. Nós queremos esse Evangelho que transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma o meu coração, transforma o meu lar, transforma a minha casa, transforma os meus filhos. Nós não somos um povo que vive em torno de crendices religiosas, que vive em torno de uma espiritualidade vazia, desprovida de Deus. Não, nós somos um povo que anseia que o Evangelho de Deus transforme primeiramente a minha vida, precisa ser transformada, o meu caráter, o meu coração, o meu amor a Deus, e isso me transformando, transforma a minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, transforma cada lar aqui presente. O Evangelho de Deus faz isso, e essa transformação que começa de uma maneira individual, se processa de maneira familiar, causa um impacto àqueles que nos rodeiam e nos conhecem. Meus queridos, nós temos que olhar e ver exatamente isso que o Evangelho de Deus está realizando. Pessoas que estão sendo transformadas por um relato que é verdadeiro. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida do que está nas tuas mãos, a palavra de Deus. Não tenha dúvida do que está nas tuas mãos é poderoso para transformar a tua vida. Não tenha dúvida do que está nas tuas mãos é poderoso para transformar o seu lar, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, os seus tios, os seus avós. A visão de Deus é a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos ser proclamadores fiéis dessa palavra. O que Lucas está dizendo
para Teófilo, porque no versículo 1 ele fala de maneira muito clara, voltando para Atos capítulo 1, volta lá por favor. Aqui em Atos capítulo 1, nós temos a declaração no versículo 1, que ele diz o quê? Fiz o relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o primeiro relato, qual é o primeiro relato? O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é, portanto, aquilo que tudo Jesus Cristo fez e ensinou. O relato de Lucas, o Evangelho de Lucas apresenta-nos isso claramente. E o que Lucas quer que Teófilo compreenda e entenda é que o cristianismo, meus irmãos, entenda isso. O cristianismo, seguir a Jesus, não é seguir meros ensinos. Não é uma proposta meramente moralista. Não é uma proposta de uma vida que se baseia, se confia na capacidade humana. Não. O cristianismo é o próprio Cristo Jesus. O cristianismo é uma pessoa. A nossa fé, nós não somos um povo que segue tradição religiosa. Nós não somos um povo que segue dogmas religiosos. Mas nós somos um povo que segue uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós somos um povo que cremos naquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós, e em Cristo Jesus nós morremos para uma vida de pecados. Nós somos um povo que crê no Deus que se encarnou, o Deus que nos criou, o Deus que sustenta a sua criação, o Deus que tomou forma de homem, o Deus que deixou a sua glória, o seu esplendor, e veio, morou, habitou, caminhou conosco. O Deus, o homem, que com 30 anos, cerca de 30 anos, iniciou o seu ministério, e 33 morreu numa cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós somos um povo que crê nesse Senhor Jesus. Meus queridos, cristianismo, portanto, não são ensinos e doutrinas, mas é a própria pessoa de Jesus. O que nós temos que compreender, meus queridos irmãos e irmãs, é que Teófilo, como uma pessoa que estava conhecendo o Evangelho de Deus, precisava ter segurança quanto a isso. O cristianismo saiu de Jerusalém e chegou à capital do mundo. Chegou em Roma de uma maneira poderosa, de uma maneira transformadora. O que Lucas está nos ensinando é que não basta conhecer os ensinos de Jesus. Preste atenção nisso, você, por favor. Há muitas pessoas que cresceram dentro da igreja, desde pequeninos ouviram o Evangelho de Deus e ficaram somente no conhecimento dos ensinamentos e nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus, nunca verdadeiramente renderam suas vidas a Jesus, nunca verdadeiramente compreenderam que é necessário renunciar tudo quanto tem para ter Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos e irmãs. Não basta conhecer os ensinos de Jesus, não basta conhecer a história de Jesus, não basta conhecer sobre Jesus, é necessário conhecer o Senhor Jesus de uma maneira pessoal. Nós precisamos ser um povo que se relaciona com Jesus. Eu pergunto a você, você pode conhecer muito acerca de Bíblia, você pode conhecer muito acerca da história de Jesus. Nós vivemos um tempo privilegiado, nós somos um povo que temos filmes, que temos a mídia, que temos produções cinematográficas impecáveis. Que filme belíssimo aquele de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Que filme belíssimo o filme Jesus. Jesus não é um personagem desconhecido dos homens. A sua história é conhecida. Mas não basta conhecer a história de Jesus, é preciso render a vida a Jesus. É preciso ter Jesus como Senhor da tua vida. Porque se Jesus não é o Senhor da tua vida, o seu conhecimento não é suficiente para transformar a sua vida. Você precisa fazer como aqueles que o Evangelho nos relata. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Aquele cego ouvia
já havia ouvido falar de Jesus, mas quando ele sabe que Jesus está perto, ele não quer somente saber que Jesus existe, mas ele quer Jesus em sua vida. E eu lhe pergunto, você deseja Jesus em sua vida? Nós cumpriremos o ministério que Jesus nos confiou quando nós verdadeiramente amarmos ao Senhor Jesus. Então o que Lucas está fazendo é exatamente isso. E meus amados irmãos e irmãs, a cada nova geração de discípulos de Jesus, a cada nova geração de seguidores de Jesus, essa verdade do livro de Atos precisa ser redescoberta. A cada pessoa que crê no Senhor Jesus, que toma uma decisão de seguir a Jesus, ela precisa redescobrir a beleza, a grandeza, a profundidade do Evangelho. É preciso conhecer, compreender, apaixonar-se, amar, viver, desejar Jesus em sua vida e ser da igreja de Jesus, o povo de Jesus. Portanto, é mais do que um mero conhecimento, mas é você se ver como uma pessoa que ainda vive essa história, a história principiada lá no primeiro século, na qual hoje você é convocado a ser participante dessa história. Meus queridos, nós somos o povo de Jesus, que estamos no século 21, escrevendo o último capítulo de Atos. O último capítulo de Atos não foi escrito. Atos capítulo 29 está sendo escrito por nós. Sabiam disso? Nós precisamos, verdadeiramente, irmãos, compreendermos, crermos, devotarmos a nossa vida, entregarmos toda a nossa vida ao ministério que Jesus nos confiou. Não somente isso, mas olhemos mais uma vez para o texto de Atos, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 diz assim, olha o que Lucas diz: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. O que nós temos aqui é Lucas mostrando para Teófilo: Teófilo, esse Jesus a quem tu já conheces e desejas conhecê-lo mais, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Olha que interessante, aqui nessa segunda narrativa de Lucas, no seu livro de Atos, ele faz menção especificamente à ressurreição de Jesus. No versículo 1, ele fala sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Isso não seria suficiente? Para quê? Que no versículo 3 ele volta e diz que Jesus ressuscitou. Porque, meus irmãos, a fé evangélica, a fé cristã, ela só é possível porque Cristo venceu a morte e ressuscitou. A nossa salvação só é possível porque Jesus, sim, morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O que Lucas está mostrando para Teófilo é o seguinte: Teófilo, entenda uma coisa, meu querido. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, verificável, inquestionável. A ressurreição de Jesus não foi, portanto, uma teoria conspiratória. Teófilo tinha que compreender isso. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que pessoas questionam, não acreditam, trabalham com uma ideia de uma linguagem mitológica acerca da ressurreição de Jesus. Não. O que Lucas está mostrando, esse é um fato irrefutável. A ressurreição de Jesus é um fato irrefutável. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, e nós olharmos para os evangelhos, vamos perceber em todos eles o quanto que os discípulos ficaram frustrados, decepcionados, arrasados, desiludidos, desencantados, deprimidos ao verem Jesus morto. Embora Cristo tivesse falado a eles que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressurgir, isso a ficha não tinha caído ainda. Mas quando eles testificam da ressurreição de Jesus, são outros homens, outras mulheres. É impressionante quando eles estão diante do fato da ressurreição de Jesus, a vida deles muda profundamente. A ressurreição de Jesus é
cruz. O crucifixo de nada vale, mas a cruz é a mensagem poderosa do Evangelho de Deus. Meus queridos, nós precisamos olhar para isso e vibrarmos com isso. O meu Senhor ressurgiu, o meu Senhor não está morto, Jesus ressuscitou, embora eu não veja com os meus olhos, embora eu não possa tocar, embora eu não possa olhar nos olhos dele, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz é verdade. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, abra lá a sua Bíblia, Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1,18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória! Jesus falando: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, mostrando que somente Ele é o Salvador. Somente Ele tem condições de absolver o pecador perdido e trazê-lo para a vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, era de conhecimento de todos que ouviam sobre Jesus que Ele havia morrido da forma mais cruel e desumana. Naquele tempo os discípulos não tinham dúvidas disso, mas o que nós temos como muito evidente é que a certeza que Jesus não permanecerá morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso que Lucas fala com muitas provas incontestáveis. Precisamos dessa segurança. Em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo, veja o que ele diz. 15, versículo 3 em diante. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mostrando tudo o que acontecera com Cristo foi predito pelas Escrituras, por meio dos profetas, no Antigo Testamento. Agora no versículo 5: e apareceu a Cefas e depois aos 12, Cefas e Pedro. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Evidentemente, ele refere-se no tempo dele, não é isso? Aí talvez possa mais estão vivos até hoje, não? Não sabe, certamente sabe que não. Todos que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus já morreram. Ok? Mas olha o versículo 6. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que não há dúvida. Não há espaço para dúvida quanto à realidade da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam convictos de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cumpriremos o ministério que Jesus nos confiou na convicção da sua ressurreição. Olha quanto isso é importante. Nós cumpriremos o ministério que Jesus nos confiou quando nós amamos a Jesus. Você só vai obedecer, você só vai fazer o que Jesus mandou se você amá-lo. Você só vai cumprir o ministério que Jesus lhe confiou se você verdadeiramente crer na sua ressurreição. Agora nós temos Lucas falando Teófilo ainda acerca da ordem que Jesus deixou. Agora olha, voltemos para Atos capítulo 1. Veja o versículo 4 a 8. Vejamos aí a ordem dada por Jesus. Versículo 4 a 8. Acompanhe na sua Bíblia. Enquanto participavam, preste muita atenção, não converse. Enquanto participavam de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor,
é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é a ordem que Jesus estabelece aqui? O que Jesus Cristo ordena aos seus discípulos? Ordena que estes sejam o que dele? Ele diz, no versículo 8, sereis minhas testemunhas. A declaração de Jesus, a ordem de Jesus, é que todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que se diz um crente em Jesus, aquele que diz que ama Jesus, é convocado a ser uma testemunha fiel de Jesus. O que Jesus está falando é o seguinte: meus discípulos, eu vos convoco a serem testemunhas. Então, antes de subir aos céus, antes de sua ascensão, Jesus estabelece, declara esse fato. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a determinação de Jesus. E a pergunta que eu lhes faço: o que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Diga a pessoa ao seu lado: o que é uma testemunha? Não diga o que é, pergunta não, diga o que é. O que é uma testemunha para você? Vamos lá, diga por favor. O que é uma testemunha? Você sabe o que é uma testemunha? Quando a gente usa essa palavra testemunha, vem logo na nossa mente um grupo religioso. Não, não é isso que Jesus está falando. Não é esse grupo. Ok? Quando Jesus Cristo fala de testemunhas, irmão, sabe o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. Você pode ser chamado diante de um juiz para testemunhar de algum acidente que você tenha visto. Você pode ser chamado diante de um juiz para testemunhar acerca de um assassinato, ou acerca de uma pessoa que, por exemplo, está falando falsamente de outra pessoa e você vai testemunhar a favor do réu. O que é uma testemunha? Uma testemunha é aquele que relata o que viu com seus próprios olhos e o que ouviu com as suas próprias orelhas. Não é? Olhos, orelhas. Isso é uma testemunha. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a testemunha de Jesus, uma testemunha de Jesus, meus queridos, é alguém, preste muita atenção nisso, uma testemunha de Jesus é alguém que está pronto para dar a sua própria vida, para testificar o que ouviu e viu e ouviu acerca de Jesus, acerca do que Jesus fez na minha própria vida. Jesus está conclamando a todos aqueles que nele crê a serem testemunhas dele, testificando, falando, proclamando, anunciando de uma maneira inquestionável, irrefutável daquilo que Jesus Cristo é na minha vida, fez na minha vida, na esperança e confiança que eu tenho nele. O que nós temos aqui, meus amados irmãos e irmãs, é a realidade do Evangelho de Deus, que nos convoca a reconhecermos um alto preço que nós temos que pagar. E nós cantamos aquela música: eu sei que foi pago um alto preço. Preço este pago por Jesus, para que a redenção, a regeneração, o perdão de nossos pecados, a nova vida em Cristo Jesus, a justificação fosse uma realidade. O que nós precisamos entender, abra a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Nós temos aqui duas testemunhas. Atos 4, 19 e 20. Pedro e João estão correndo risco de morte. Eles foram colocados numa situação super embaraçosa. Eles já haviam sido apedrejados. O Sinédrio queria matá-los. Os judeus queriam a morte deles, mas não o fizeram, porque era irrefutável
inquestionável o fato de que uma pessoa fora curada. Uma cura que somente aqueles que são do Messias poderiam realizar. Aí olha o versículo 19 e 20. Mas Pedro e João responderam a esse sinédrio, esse grupo, esses líderes que queriam matá-los. Eles estavam correndo risco de morte. Preste atenção nisso. Versículo 19. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, ou antes a vós, outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que eles são? Testemunhas. Julgue você. Julgue você. Se nós vamos dar ouvido a vocês, ó Deus, é óbvio que nós vamos dar ouvidos a Deus, não a vocês. É óbvio. Se vocês querem nos matar, nos mate. Isso não me importa. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu, mesmo que eu vá para a morte, mesmo que minha vida seja tirada, mesmo que vocês venham nos decapitar, nos apedrejar, como era costume dos judeus, morte por apedrejamento, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Lucas está escrevendo para Teófilo, mostrando que quem é de Jesus está pronto para morrer por Jesus, está pronto a renunciar tudo por Jesus, porque ama mais a Jesus do que a própria vida. E meus queridos, nós estamos no século 22, 21. Nada a ver. Viajou na maionese? Meus queridos, você está pronto para morrer por Jesus? Você é testemunha de Jesus? Testemunha precisa estar preparada para ser um mártir. Vamos todos juntos falar? Testemunha. Mais alto. Você está preparado para isso? Nós vivemos um tempo em que o narcisismo, as pessoas são voltadas para os seus próprios desejos, suas próprias ambições, aquilo que seus corações querem. As pessoas estão voltadas para a sua própria realização pessoal, não está nem aí para as outras pessoas. E nós chegamos aqui com o Evangelho de Deus mostrando: você tem que estar pronto para morrer por Jesus. Jesus não está aqui para fazer a sua vontade, realizar seus desejos, suas ambições, mas Ele está aqui para te mostrar que sem Ele não há salvação, sem Ele não há vida, sem Ele não há esperança. E se você morrer sem Ele, você está condenado. Você certamente sofrerá o castigo eterno de Deus. E nós somos testemunhas do Evangelho de Deus. Então o que Jesus Cristo está mostrando para eles é que vocês são minhas testemunhas, no versículo 8, e é isso que eu quero mostrar, é o seguinte: Jesus dá uma ordem. A grande comissão é a grande comissão de fazer discípulos, enquanto testemunhamos Jesus, mas os discípulos tinham que entender uma coisa: vocês não vão ser testemunha de qualquer maneira, nós não testemunhamos Jesus de qualquer maneira, nós não testemunhamos Jesus como nós bem entendemos, como nós bem queremos, ao nosso bel prazer, conformando a vontade de Deus. A nossa vontade não é desta maneira que nós iremos impactar Pompeia, não é desta maneira que pessoas se converterão a Jesus, não é dessa maneira que as pessoas arrependerão de seus pecados confessando a Deus, não é desta maneira que a igreja de Deus vive um grande avivamento, meus irmãos, não é desta maneira, não é de qualquer maneira, é da maneira como Jesus estabelece, como Ele requer. E o que nós temos aqui, Lucas falando a Teófilo, e nós essa noite ouvindo a palavra de Deus, o que nós temos aqui é o seguinte, versículo 4 e versículo 5: vocês têm que aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Vocês não podem sair desembestados por aí, vocês não podem sair por aí de qualquer maneira, mas vocês precisam. Olha no versículo 4, ele diz: determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. A ordem de Jesus é: não se ausentem. E, meus queridos, os discípulos sim deveriam ir ao mundo, os discípulos sim deveriam testemunhar a todos, mas não poderiam fazê-lo sem o batismo com o Espírito Santo, sem o cumprimento da promessa do Pai quanto à descida do Espírito Santo de Deus. Embora certamente, sem dúvida alguma, o Espírito Santo de Deus estivesse agindo, e agiu desde o princípio, desde a criação, o Espírito Santo de Deus age. No Antigo Testamento nós podemos olhar vastos textos bíblicos que nos mostram a ação do Espírito Santo de Deus, agindo em homens específicos, mulheres específicas, para cumprir o propósito do Pai. Mas o fato é que após a ascensão, após a subida de Jesus aos céus, haveria de se inaugurar uma nova forma, uma nova ação do Espírito de Deus. A ação do Espírito de Deus não seria mais somente sobre alguns separados por Deus, mas seria sobre todos, toda a carne, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que crê no Senhor Jesus. E os discípulos precisavam esperar o cumprimento da promessa do Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, são vários textos. Joel capítulo 2, versículo 28. Abra a sua Bíblia de Joel 2. Você precisa ver esse texto. Joel 2, 28 e 32. O profeta Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. A promessa que Deus deu no Antigo Testamento, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O que nós temos aqui é Jesus falando: meus discípulos, a missão de vocês é morrer por mim, mas vocês só vão fazer isso depois de receber o meu Espírito, receber o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 26, abra lá, João 14, 26. Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem enviarei, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Os discípulos precisavam sair para testemunhar, mas eles não podiam caminhar sozinhos, sem o Espírito Santo de Deus. Eles precisavam ser cheios do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos traz à memória aquilo que a palavra de Deus diz. João 15, 26. Jesus fala assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele se dará testemunho de mim, mostrando-nos mais uma vez que era necessário que viesse o Consolador da parte do Pai. João 16, 7. Só virar a folha. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. O que os discípulos precisavam para realizar a missão é ter o Espírito Santo de Deus, é serem batizados com o Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui, meus irmãos, algo muito lindo e muito precioso. A palavra de Deus nos mostra claramente que a promessa aconteceu alguns dias depois. Nós não nos deteremos profundamente acerca disso, será através da exposição que se dará nesse livro.
Mas o que eu quero que a igreja entenda é que sem o batismo com o Espírito Santo, se não formos cheios do poder do Espírito Santo, nós não temos condições de termos eficácia. Não temos condições de sermos poderosamente usados por Deus, porque não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas é pela certeza de que é Deus agindo e movendo em nós. Certamente tem havido muitas discussões, especialmente nas últimas décadas, acerca do batismo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos convence que o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, é o que todos nós precisamos ter, sermos cheios do poder do Espírito Santo. E a palavra nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo no momento em que o Espírito de Deus nos converte dos nossos pecados, no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus, e diante de Deus confessamos, nos arrependemos, desejamos ter uma vida reta, uma vida que agrade a Deus, e nesse momento em que o Espírito de Deus nos convence da justiça e do juízo, do pecado, nos arrependemos, cremos, o Espírito de Deus vem e nos sela, vem e preenche a nossa vida. Mas, meus irmãos, quantos crentes têm se esquecido de que o que o Espírito de Deus tem para nós é muito mais do que a certeza de que Ele nos salvou, de que Ele nos regenerou. Nós precisamos, como povo de Deus, buscarmos dia a dia intimidade, relacionamento com o Espírito de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Não somente pessoas que falam com a boca cheia: eu já tenho o Espírito Santo de Deus e vivo uma vida de pecados. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus e vivo uma vida de mentiras. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus e vivo uma vida cristã medíocre. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos adverte em Efésios: não entristeçais o Espírito de Deus. Os discípulos precisavam ser cheios, batizados com o Espírito Santo, para cumprir a ordem de Jesus. Mas nós temos um problema sério. Jesus está falando de algo tremendo, de algo lindo, mas os discípulos não dão atenção ao que Jesus fala. A preocupação dos discípulos é outra. Jesus está falando que vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e que os discípulos estão preocupados. Qual é a preocupação dos discípulos? Olha o versículo 6 e 8. Olha o versículo 6. Jesus está falando de algo sublime. E o que os discípulos perguntam? E os que haviam se reunido perguntaram: Senhor, esse é o tempo que restaurará o reino para Israel? Está vendo a preocupação deles? Os discípulos ainda não haviam compreendido que o reino de Deus não é um reino terreno. Eles haviam perdido o foco da missão. Do versículo 6 e 7 nos adverte para que nós não percamos o foco da missão. O que Jesus Cristo vai ensinar e mostrar-lhes que o reino de Deus, ele é espiritual, ele é internacional, ele é gradual. Os discípulos estavam preocupados com eles enquanto nação judaica. Eles estavam olhando somente para eles. Eles queriam o reino de Deus somente para eles. Eles queriam que o Estado de Israel fosse restaurado. Eles queriam ser libertos do poderio de Roma. Eles queriam o Messias, libertador, político. Eles precisavam entender que o reino de Deus não é um reino terreno, mas é um reino espiritual que se expressa, que se expande à medida que cada pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Por isso que Jesus fala no versículo 8, e aqui nós temos o grande resumo do livro de Atos. Olha o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Enquanto os discípulos estavam preocupados com que Deus ia estabelecer o reino de Israel, Jesus fala: vocês não competem, vocês se preocuparem com isso. Vocês têm
que estarem focados na missão que eu dei a vocês. Qual é a missão que eu dei? Qual é a missão que eu dei? Qual é? Não estou ouvindo. Ser testemunha. Não de qualquer maneira, mas quando receberem o poder, com o poder do Espírito Santo, de Jerusalém a Roma. E meus irmãos, aqui no versículo 8 nós temos exatamente esse plano, digamos assim, esse plano estratégico de expansão da Igreja de Deus. Nós temos aqui algo muito belo, porque o versículo 8 de Atos, capítulo 1, ele é o coração do livro de Atos. O versículo 8, ele é o mapa do livro de Atos. O versículo 8 é o plano estratégico da expansão da Igreja de Deus. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha que lindo! Quando você olha para o livro de Atos, ele segue essa sequência: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos olhar e perceber isso. E agora, lendo um livro, um comentário de Hernandes Lopes, Hernandes Lopes ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer o seguinte: que não bastava aos discípulos, ele diz assim, não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência humana. Era preciso que o Espírito agisse neles, dentro deles, através deles. Meus irmãos, nós temos que entender isso. A obra que Deus nos confiou não basta a nossa persuasão, a nossa capacidade, o nosso intelecto, mas a obra que Deus nos confiou como primeira igreja batista em Pompeia, de uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impacta o mundo. Quando nós olhamos para a nossa cidade, mais de 7.000 pessoas que não creem em Jesus. Quando nós olhamos para a nossa região, Quintana, Oriente, Marília, quando nós olhamos para o estado de São Paulo, quando nós olhamos para o mundo, a nossa missão de testemunharmos de Jesus é de fazê-lo no poder do Espírito de Deus, é de fazê-lo através do agir de Deus em nossa vida, por meio de nós, através dele. Nós precisamos entender isso. Os discípulos foram chamados para serem testemunhas de Jesus. Eu pergunto a você nessa noite: você crê no Senhor Jesus? Você verdadeiramente crê em Jesus? Se você morresse hoje, você tem segurança de que estará com o Senhor no céu? Você tem certeza da tua salvação? Se você crê em Jesus, você é testemunha de Jesus. Eu te pergunto, que tipo de testemunha você é? O que te falta para ser uma testemunha cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo? Aí nós olhamos para a vida de Paulo mais uma vez. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 5. O apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito importante. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4 a 5, fala assim. Olha o que Paulo diz: a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração exatamente, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus irmãos, talvez você possa dizer: mas pastor, olha só, eu não tenho muito estudado a Bíblia não, eu conheço pouco. Vou deixar essa função de testemunhar de Jesus para você, para os líderes da igreja, para que eles são mais entendidos. Eu não preciso fazer isso. Meu querido, minha querida, você está enganando você mesmo. É sua obrigação, é o seu dever. Se você crê em Jesus, ser testemunha de Jesus. Agora, é pela sabedoria humana? É pela eloquência? É por artifícios humanos? Não. É pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder da palavra de Deus. Então você, como pessoa que crê no Senhor Jesus, precisa ser um homem, precisa ser uma mulher que tem intimidade. Os discípulos precisavam ser revestidos do poder do Espírito Santo, porque eles tinham
tinham uma missão que não poderia ser perdida. Não poderiam perder o foco. O foco é o reino de Deus. O foco é a conversão de pecadores. Eles precisavam expandir, avançar. E aqui então, depois de Jesus ter dado essa ordem, nós temos algo muito belo. E agora eu quero convidá-los a olhar naquilo que os discípulos fizeram. Até aqui nós mostramos a igreja, o ministério de Jesus. Nós mostramos a ressurreição de Jesus, a ordem de Jesus. E nós temos aqui, queridos, versículo 9 ao versículo 14, a obediência dos discípulos. Tudo que os irmãos estão ouvindo nessa noite é imprescindível, é fundamental para que nós, como Igreja Batista, venhamos cumprir a ordem de Jesus. E nós temos, no versículo 9 a 11, a ascensão triunfante de Jesus. Jesus, ele sobe aos céus de uma maneira belíssima, fantástica, extraordinária. Agora é interessante, porque Jesus, ele está na onde? No Monte das Oliveiras. E o que aconteceu nos Montes das Oliveiras? O lugar da sua profunda agonia, dor, sofrimento. Um lugar onde principia o caminho da cruz. E na ascensão de Jesus, nós temos aqui, queridos, o momento que Ele é exaltado por Deus Pai. Jesus nasceu numa manjedoura, pobre, desprezado, desconhecido, mas Ele sobe aos céus como? Com grande glória e resplendor. Nós temos aqui, no versículo 9 a 11, um momento histórico, decisivo. Momento este em que a vida dos discípulos é lançada para uma nova fase. Uma nova fase em que os discípulos deveriam, meus irmãos, simplesmente obedecer. Obediência. Aquele pequeno grupo de discípulos tinha uma ordem a cumprir. Aguarde a promessa do Pai. O que eles fazem? Olha o versículo 12 a 14. O que eles fazem? Tinha uma coisa importante, mas só uma questão. É que quando Jesus sobe aos céus, no versículo 11, volta só um pouquinho. Versículo 11, eles ficam parados contemplando. Aqui tem uma coisa muito linda. Eles veem a glória de Jesus subindo aos céus e ficam ali admirados com aquilo. Mas aí vem dois homens, anjos, e falam: varão galileus, o que vocês fazem parados? É lindo de se ver. Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo que o viste se partia. O que nós temos aqui? Duas coisas. Primeiro, os discípulos precisavam compreender que eles não deviam ficar parados, eles precisavam obedecer. Mas segunda coisa, assim como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltando um dia. E a volta de Jesus, irmão, será a coisa mais extraordinária da face da terra. Vai ser algo fantástico. Jesus virá com todo poder e glória e majestade. Na primeira vinda veio ele auto se esvaziou. Na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis. É isso que ele está dizendo aqui. E aí nós temos então agora a continuidade, versículo 12 e 14. Olha aí. Então, eles voltaram para onde? Jerusalém. Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e unidos todos se dedicaram à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém, aquele pequeno grupo de discípulos. Eles voltam para Jerusalém, não mais entristecidos, mas certos de que uma promessa há de se cumprir. Voltam para Jerusalém e vão para onde? Eles foram para aquele local em que Jesus realizou a última ceia, o cenáculo. E ali, aonde foi palco das promessas, é o lugar da busca.
eles tomam uma atitude, eles tomam uma postura que é extraordinária. O que eles fazem? Ficam batendo papo? Fica jogando baralho? Fica falando da vida alheia? Fica no WhatsApp, como alguns estão agora no culto? O que ele faz? O que eles fazem? O que eles fazem, irmãos? Olha o versículo 14. E todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. O que eles fazem? Eles se lançam uma profunda atitude, de maneira unânime, em oração diante de Deus. Eles se colocam numa postura de esperar o cumprimento da promessa, não de qualquer maneira, mas consagrando suas vidas, orando ao Senhor. E ali eles ficam, meus queridos, orando, buscando a presença de Deus, até que a promessa se cumprisse. Eles não estavam distraídos, não estavam esperando o tempo passar, simplesmente passar, mas eles estavam unidos, unânimes em oração. Eles estavam ansiosos, aguardando o cumprimento da promessa, o revestimento do poder que Jesus ordenara, para que eles pudessem ir e testemunhar. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós haveremos de reconhecer que a igreja primitiva, essa igreja usada poderosamente por Deus, é uma igreja fervorosa na oração, é uma igreja que dobra os seus joelhos, é uma igreja que clama ao Senhor, é uma igreja que é a oração silenciosa e é também a oração coletiva, não é uma igreja que ora de vez em quando, mas é uma igreja que dobra os seus joelhos na presença de Deus. Em quase todos os acontecimentos extraordinários do livro de Atos, nós temos como seu contexto uma igreja orando. E meus irmãos, nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós somos omissos na oração. A nossa igreja precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Deus nos perdoa, porque nós não nos valorizamos, nós não damos importância à oração. Qual a maior prova disso? Por 7 anos sou pastor dos irmãos. Anos a fio, convocamos a igreja a orar, e a igreja não obedeceu. A igreja não veio. Meus amados, temos que nos arrepender disso. Nós temos oração domingo de manhã, 8 horas da manhã. Mudamos. Ainda poucos vêm orar. Como é que nós queremos ser instrumento nas mãos de Deus se nós não temos intimidade com Deus? Como é que nós queremos ver nossa cidade sendo impactada pelo poder do Evangelho de Deus, se nós não experimentamos esse poder, se nós não nos rendemos, se nós não buscamos essa intimidade com Deus? Queridos, queridas, com muito amor, com muito respeito, eu falo a toda a igreja, precisamos rever a nossa agenda, precisamos rever nossas prioridades, precisamos ver o que verdadeiramente é importante para nós, porque nós temos nos omitido, nós estamos em pecado diante de Deus. Nós não oramos como devemos orar. Isso começa por mim. Precisamos, irmãos, pedir perdão a Deus e começar a orar muito mais do que oramos. Ore na sua casa, ore com seus filhos, ore no culto doméstico, ore na sua empresa, ore no seu trabalho. Quando estivermos juntos à igreja, dobremos nossos joelhos e comecemos a orar. Nossos adolescentes e jovens, a sua geração está perdida na prostituição, nas drogas, nas mentiras. E que diferença os nossos adolescentes e jovens fazem para a sua geração? Nós adultos, homens casados, que diferença nós homens estamos fazendo para outros homens casados? Que influência estamos sendo para outros homens que estão vivendo casamento desgraçados? Precisamos nos arrepender, meus queridos irmãos. Precisamos ser homens que ombreiem outros homens, que entendam a luta do homem, que entendam o sofrimento do homem, e nos ajudemos uns aos outros, porque todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, pedir perdão a Deus nessa noite. Precisamos falar: Deus, nos perdoa, Pai, porque a Tua palavra, que é verdade, nos mostra claramente, de uma maneira irrefutável, que um povo que Te ama é um povo que se consagra ao Senhor, é um povo que lhe obedece, é um povo que faz diferença. Mulheres, quantas mulheres estão precisando de vocês
que tenham um testemunho, que ajudem, que chorem junto. Precisamos, meus irmãos. Deus tem trabalhado muito em nossa igreja. Nossa igreja é uma bênção. Eu amo os irmãos, eu amo essa igreja e trago essa palavra porque eu amo essa igreja. O Senhor sabe disso. O meu coração pulsa pela igreja, pela cidade, para que vida se converta a Jesus. Mas enquanto continuarmos vivendo o evangelho de mediocridade, não veremos o extraordinário de Deus. Precisamos nos arrepender, queridos, pedir perdão, amar, servir, sermos um povo que busque a intimidade com Deus. Nós precisamos entender o ministério que Jesus nos confiou, meus queridos irmãos e irmãs. O ministério que Jesus nos confiou não é qualquer ministério, não é qualquer coisa, mas o ministério que Jesus nos confiou é o ministério que Jesus realizou. O ministério que foi confiado a nós é proclamarmos o Evangelho de Jesus, proclamarmos o Evangelho da salvação. O ministério que Jesus nos confiou requer de nós que nós creiamos em Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou, Ele vive, Jesus está vivo, Ele não permaneceu morto. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a ordem de Jesus, que é o quê? Testemunhar, fazer discípulos. Fazer de que maneira? Fazer no poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos ver o que Deus requer de nós, obediência. O que Deus requer de nós, não é que Deus pede, se você puder, se você tiver afim, se for legal para você, se for conveniente para você, não é nada disso. O que Deus requer é obediência. Meus queridos, nós temos aquilo que é mais precioso na face da terra. Nós somos um povo que é família de Deus. Ninguém aqui é mais importante que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Precisamos uns dos outros. Precisamos nos humilharmos, confessarmos nossos pecados, nos arrepender de nossos maus caminhos, buscar a face do Senhor. Então que todos nós tomemos essa postura. Deus tem algo muito lindo para fazer em Pompeia, na nossa região, no estado de São Paulo. A nossa igreja agora está indo para Cândido Mota, plantando uma igreja em Cândido Mota, através do pastor Rodinei, da sua família, em parceria com a primeira igreja batista de Graça. Nós estamos cumprindo. Essa minha palavra é para que nós olhemos para as Escrituras e reconheçamos onde Deus quer estar nos tratando e possamos verdadeiramente nos arrepender. Eu quero convidá-lo, por gentileza, abaixe sua cabeça. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, peça a Deus agora perdão dos seus pecados. Confesse a Deus, reconheça diante de Deus onde você tem pecado contra Ele. Reconheça que Jesus Cristo lhe convocou a ser testemunha dEle. Não é de qualquer um, não, mas é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Creia no perdão de Deus. Nós não somos um povo que vive em cima de culpas. Deus não quer que nós carreguemos nossas culpas. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. A graça de Deus, ela é belíssima. Creia no perdão de Deus. Levante-se na presença do Senhor para servir. Meus irmãos, tem algo muito lindo que Deus vai fazer na cidade de Pompeia. Eu creio nisso. Através daqueles que foram fiéis, obedientes, que o amaram. Ó Espírito Santo, Tu sondas o nosso coração, nossos pensamentos, Tu sabes qualquer coisa, antes mesmo que ela venha à nossa boca para falarmos. Tu esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar. E, humildemente, em nome de Cristo Jesus, queremos pedir ao Senhor perdão, porque nós temos sido omissos. Nós temos sido, muitas vezes, desobedientes ao Senhor. Tu tens sondado o coração de todos que aqui estão nessa noite. Que haja quebrantamento de coração, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento de pecados, abandono do pecado, e uma verdadeira consagração de cada vida ao Senhor. Ó Deus,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Senhor. Então, Deus, nós cremos no Teu perdão, confiamos no Teu perdão. E o desejo, ó Deus, de nossas vidas é realmente vivermos para o amor da Tua glória. É o que eu lhe peço, Pai. E aqui nós temos uma semana em que o Teu Espírito continue a nos falar, a nos incomodar, a nos mostrar áreas de pecado em nossas vidas. E venhamos abandonar aquilo que está errado. Que nós possamos ter sede da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente amá-lo e termos um prazer na oração. Orarmos ao Senhor, termos intimidade contigo. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos verdadeiramente, ó Pai, essa semana, a partir de hoje, tomarmos novos passos. Passos que demonstrem frutos dignos de arrependimento. Que não sejam meras palavras soltas ao ar, mas que sejam um verdadeiro quebrantar diante de Ti. Ó Pai, levante a Tua igreja, levante o Teu povo, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa missão como igreja, por não sermos uma igreja de oração. E o meu pedido ao Senhor, Pai, como pastor da igreja, como anjo dessa igreja, é que o Teu Espírito Santo mova profundamente em nossos corações, levantando-nos, ó Pai, para orar ao Senhor, para buscar a Tua face. Orarmos, ó Pai, em todos os momentos, mas especialmente, ó Pai, no momento nosso só com o Senhor. Que nossos cultos de oração sejam, ó Pai, cultos fervorosos. Que os nossos jovens sejam jovens de oração. Que nossos jovens, ó Pai, venham abandonar seus maus caminhos. Nossos adolescentes, jovens, possam ser testemunho para a geração deles. Que os casais, ó Pai, em nome de Jesus, sejam, ó Pai amado querido, os casais também testemunhas para outros casais. Restaura o casamento, ó Pai. Converta o coração de homens e mulheres que não são convertidos ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos, como igreja do Senhor, vivermos, ó Pai, o que o Senhor tem para nós. Ó Pai, obrigado porque eu creio. Aquilo que a Tua palavra diz no livro de Atos, não é só para o primeiro século, mas é para também nós, enquanto aguardamos a vida de Jesus. Em Teu nome que oramos e agradecemos.